Então estamos de volta para esse segundo bloco do nosso programa Respostas. Nós que estamos aí vivendo esse período aí, o frio intenso. Me parece que nós estamos fazendo a experiência aí de um inverno bastante rigoroso. Mas estão dizendo que praticamente só esse final de semana que vai ser assim bem intenso. Vamos ver, né? É o momento também de pensar naquelas pessoas que infelizmente não possuem abrigo, né? É um momento de cada um de nós também se solidarizar. Existem inúmeras campanhas, iniciativas que são feitas por parte dos cristãos e a gente quer incentivar muito isso, né? São nossos irmãos, nossas irmãs. Hoje mesmo eu estava lendo de manhã que algumas pessoas relutam, inclusive, ir para os abrigos fornecidos pela rede pública, até por conta, às vezes, da dependência química e assim por diante, quer dizer, relutam, porque sabem que lá isso não é permitido. Então a gente fica assim pensando, né, na situação desses nossos irmãos e irmãs e eles precisam contar também com a nossa solidariedade. E avisando mais uma vez que vocês podem nos mandar a sua pergunta, você pode participar, 3349-1015 ou também pelo WhatsApp 993470532, o número que você encontra aí também na tela do seu televisor e a gente pode participar aqui com a sua pergunta, trazendo a sua dúvida. E nós vamos iniciar exatamente agora respondendo a uma pergunta. Aliás, algumas perguntas já nos chegaram e nós queremos então iniciar esse momento respondendo a pergunta do Mateus. Vamos começar hoje pela pergunta do Mateus. O Mateus escreveu lá do bairro Estrela d'Alva. Mateus, bom dia para você, a paz do Cristo, a paz do Senhor na sua vida. Um abraço para todo o pessoal lá da Estrela d'Alva. E a pergunta do Mateus é a seguinte: por que a Igreja Católica batiza as crianças pequenas, né? Por que a Igreja Católica batiza as crianças pequenas? Não seria melhor esperar elas crescerem e fazerem esta opção? Vejam, essa é uma pergunta que volta e meia nos aparece por conta já de uma influência bastante forte na nossa cultura, daquilo que os nossos irmãos reformados, né, eles fazem de fato sobre essa questão da opção da pessoa pelo batismo adulto. Vejam, a base que nós temos relatos históricos comprovados de que o batismo de crianças é uma prática na igreja desde os primeiros séculos. Então ela não foi inventada agora. Nós já temos relatos de batismo de criança praticamente desde o início do cristianismo. Então, ou seja, não é uma coisa que nós inventamos agora, né? É uma prática que acompanhou praticamente quase 2000 anos da nossa igreja, né? E vejam, as inúmeras atas que narram, que contam o batismo lá no início do cristianismo primitivo, relatam que famílias inteiras eram batizadas. Aliás, se vocês perceberem, em alguns textos, né, sobretudo das cartas de Paulo, vai aparecer o fato de que eram batizados todos da família, inclusive as crianças, né? E todos da sua família foram batizados. A questão sobre a opção, né, ela não é ignorada pelos cristãos católicos. Não. Tem um momento que o cristão católico vai dizer: agora eu quero assumir conscientemente, de maneira madura a minha fé. Quando é que isso acontece? Naquele sacramento que a gente chama de confirmação. É um sacramento que os irmãos reformados não têm, mas para nós, o sacramento da confirmação, ou crisma, como é assim conhecido, é o momento onde a pessoa diz: agora eu quero assumir o meu caminho de fé, eu quero continuar nessa proposta, seguindo Jesus Cristo, professando a fé da minha igreja, na sua identidade. Quando chega o momento da crisma, se pressupõe já que aquele adolescente, que aquela criança, já fez todo um percurso didático, pedagógico, um caminho de fé, de aprofundamento, então ele conhece, vamos assim dizer, já conhece substancialmente os grandes conteúdos da nossa fé, de forma que agora ele pode ir diante da igreja, porque a crisma quem confere é o próprio bispo. Exatamente. Por que eu tenho que ser o bispo? Porque é diante da igreja. Quer dizer, aquela criança que foi batizada lá no início, bebê, que não está sabendo o que está acontecendo, né? Vejam, ela retorna depois de um certo caminho, de um certo tempo,
para ela mesma professar de maneira consciente, adulta, já na idade da razão, a fé que os seus pais transmitiram. E vejam, o batismo não é por mérito. O batismo não é por mérito da pessoa. Eu não sou batizado simplesmente porque eu mereço. É um dom, né? Então é um dom que não pode ser negado a ninguém. A primeira questão de batizar crianças é o seguinte, a grande questão é essa, o dom de Deus de nos inserir no seu caminho de santificação, o nosso caminho em direção a Deus, não deve ser negado a ninguém. As crianças também, a salvação redentora de Cristo na cruz também deve ser oferecida às crianças, que embora não tenham atos, né, atos cometidos, não se fala de uma culpa pessoal da criança, né, nesse sentido, porque uma das graças inerentes ao batismo é a remissão dos pecados. Eu estou falando de um aspecto, mas são inúmeras graças, são inúmeras coisas maravilhosas que acontecem no nosso batismo, né? São coisas assim fantásticas e, sobretudo, está aquela de nos tirar da condição de escravos para a condição de filhos e filhas de Deus. É o título mais lindo que a gente tem na vida, né? Eu sou filho de Deus. É mais importante do que dizer que eu sou padre. Padre é uma função, é uma vocação, é uma missão sacramental. Estou unido ao Cristo, né? Que coordena, que pastoreia a sua comunidade. Mas o grande título, né? Eu também sou um filho de Deus, né? Você também é uma filha de Deus. E essa realidade começa a agir na nossa existência, né? Exatamente a partir do batismo. Então são inúmeras graças que acompanham a realidade do batismo. Deus nos presenteia com diversas transformações do nosso ser na hora desse encontro sagrado com Deus. E esse encontro a igreja entende que ele não deve ser negado nem mesmo às crianças. Cristo também morreu pelas crianças, né? Cristo morreu também por elas. E vai chegar o momento em que a criança, eu repito, aos católicos também é pedido o momento da decisão pessoal de assumir a fé, né? Depois que a criança, que o adolescente, o jovem fez um determinado percurso, a ele é pedido, você quer realmente receber o dom de Deus? Você quer continuar na igreja? Você quer viver de acordo com as orientações, os mandamentos da lei de Deus? De acordo com a própria fé, seguindo Jesus Cristo? E é interessante que o rito do batismo das crianças, em alguns momentos, o padre se dirige à criança. A gente pode achar isso muito estranho, né? Que o padre, em alguns momentos, diz o nome da criança e se dirige a ela, mesmo ela não entendendo. O que está querendo dizer aqui para nós? Que a criança já é sagrada. A criança já é totalmente de Deus. Por isso que tem que ser preservada a sua inocência, preservada a sua luz, né? Caminha como filha da luz, você é filha da luz, faz seu caminho sempre na luz. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que essas graças oriundas da salvação redentora de Deus, de Cristo na cruz, não deve ser negado também às crianças. E vejam que quando o padre, a igreja se dirige à criança que não está entendendo realmente o que está acontecendo, né? Mas está dizendo que essa criança já tem uma dignidade. Ai daqueles que tocam a dignidade dessas crianças, porque já são sujeitos eclesiais. Por isso que eu falo, gente, para que tem que ficar negando padres que têm uma dificuldade muito grande? Eu digo, às vezes a gente tem que ter um controle, educar os filhos para... A questão das crianças na missa, né? Nós temos que ter um entendimento que as crianças, elas já têm cidadania plena. A igreja já é casa delas. Elas são filhas de Deus, né? Então vejam, o batismo dá essa cidadania plena. É como se fosse essa carteirinha, né? Que você já se sente plenamente parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então vejam que as crianças já são coerdeiras, né? Digamos assim, já fazem parte plenamente da igreja. Então, à medida que vão crescendo, já vão crescendo iluminadas, né? Iluminadas por esse caminho de fé que nos é proposto na nossa fé. E outra, os nossos irmãos reformados, eles não pedem o batismo, mas é óbvio que ninguém espera
ficar adulto para fazer o anúncio de Cristo? Vocês não têm escolas bíblicas? Mas por que ensinar a palavra de Deus então desde cedo? Exatamente, se vocês já vão poder, se as crianças desde cedo podem receber instruções sobre a palavra de Deus, por que não podem receber um sacramento que as coloca no caminho do discipulado e do seguimento de Cristo? Né? Por quê? Qual é o problema? Né? Então é isso um pouco, Mateus, que a gente gostaria de trazer para você com relação a essa pergunta. Né? Depois nós temos uma outra pergunta aqui, uma pergunta da Carla. Né? A Carla é lá do bairro Los Angeles. Carla, você traz uma questão que volta e meia aparece aqui, né? Porque com certeza angustia muitos católicos, muitos cristãos. Pergunta da Carla: casais de segunda união podem receber a Eucaristia? Carla, isso foi muito debatido na nossa igreja, eu não sei se você acompanhou os debates, né? Em torno daquele documento pós-sinodal que o Papa Francisco escreveu, né? Ele tratou de maneira muito direta desse problema, porque é um problema espinhoso, Carla. É um problema difícil, porque a realidade que se impõe é que essa situação, né, de união, de tentativa de uma segunda união, se torna cada vez mais frequente na igreja. É uma realidade, né? É uma realidade. Muitas pessoas desistem, não dá certo o primeiro relacionamento, mas não desistem de procurar uma vida a dois, para a gente ver como que a família é importante, né? Mesmo diante da frustração por uma primeira experiência, continuam buscando, né? Continuam a caminho. E a gente sabe que existem, eu quero dizer assim, Carla, para você, que existem casais de segunda união que dão muito mais testemunho na vida de comunidade, de participação, sobretudo casais que eu conheço que já são anos, 10, 15, 20 anos, né? Que estão unidos ali, dão testemunho, participam da comunidade, né? Se envolvem nos trabalhos pastorais da comunidade. O que eu queria dizer? Primeira coisa, Carla, não tem lugar na igreja para discriminação dessas pessoas. Não são cristãos de segunda classe. Vamos parar com isso? Né? Você sabe que os moralistas, né, sempre estão presentes, né? Os fariseus de ontem, os fariseus de hoje. Se a gente tem que tomar cuidado com um certo permissivismo, também a gente tem que tomar cuidado com os exageros, né? De pessoas que ficam atirando pedras. Então, não discriminar os casais de segunda união. Aliás, existem inúmeras iniciativas que já estão sendo pensadas a partir da pastoral familiar, né? Que querem fazer com que essas pessoas se sintam plenamente inseridas dentro da comunidade, participando, né? Mas tem muita gente que ainda discrimina os casais de segunda união dentro da igreja, infelizmente. Por quê? Porque essas pessoas não querem entender o aspecto pastoral da igreja, né? Tem muita gente que não quer entender que o pastor, se ele tem uma prioridade, são as ovelhas feridas. O que acontece quando uma ovelha se fere no rebanho? O pastor para tudo, e ele vai lá cuidar daquela ovelhinha. Os casais de segunda união são essas ovelhas feridas, gente. Eu conheço situações em que, por exemplo, você não pode falar do mesmo nível de culpabilidade dos dois. Entendeu? O Papa fala isso na Amoris Laetitia. Agora, o que os casais são convidados? O Papa convida, a igreja convida a fazer um longo caminho, um caminho de discernimento, um caminho de testemunho de vida, mas que esse caminho ele é acompanhado pela igreja. A igreja tem que se mostrar muito próxima desses casais, para que eles se sintam acolhidos, mas que entrem num processo de discernimento, exatamente para que possam melhorar, para que possam fazer dessa segunda união uma experiência positiva, né? E sobre a comunhão é um assunto bastante controverso, mas pelas interpretações que têm sido feitas da Amoris Laetitia, Carla, essa comunhão, alguns interpretam que lá, num longo processo penitencial de discernimento, entre a pessoa ou o casal, um diretor espiritual, né, o padre normalmente, alguns interpretaram que se acena para a possibilidade, inclusive, da recepção do sacramento. Mas de modo geral, Carla, nós podemos dizer que essa não é a interpretação que pelo menos a gente entendeu que os bispos estão dando do texto.
volta e meia a gente encontra algum pronunciamento, de modo que o casal é convidado a, primeiro, procurar regularizar a sua situação pelas vias canônicas. As primeiras vias chamadas ordinárias. Quais seriam as vias ordinárias, Carla? Exatamente procurar o tribunal eclesiástico ou a câmara eclesiástica da sua diocese, para ver se o seu casamento anterior não pode entrar, não pode ser aprovado a sua nulidade. O que significa? Dizer que faltou, teve o comprometimento de um elemento essencial, por exemplo, a liberdade, e esse casamento, na verdade, não existiu, né? Então, o primeiro passo é você fazer o quê? A tentativa do processo ordinário, né? De reconstrução, digamos assim, da sua vida, de regularização da sua vida com a igreja a partir do processo de nulidade matrimonial. O que a igreja também não deixa de dizer? Pode ser reconstruído o casamento anterior? Existem situações em que isso é profundamente incentivado pela igreja. Mas você mesmo pode objetar, mas tem situações que isso não é possível? Sim, tem situações que isso não é possível. Então, o que a pessoa é convidada? A fazer o caminho com a igreja, comungar a palavra de Deus. A primeira parte da missa é o alimento da palavra, comungar com todo mundo a palavra de Deus e fazer também aquilo que alguns papas, o Papa tinha falado de comunhão espiritual. Mas você está em comunhão com a igreja, tá? A igreja só reserva, digamos, essa Eucaristia, no caso, né? Por conta desse processo penitencial, desse processo de amadurecimento. Mas vamos lembrar, Carla, que a comunhão não é dada por bom comportamento para nós, tá? Quem recebe a comunhão não está recebendo simplesmente porque tem um atestado ali de bom comportamento, mas é medicinal também, para nos ajudar, né, no nosso caminho. Então vejam, esperar com o tempo da igreja, amar a igreja, entender que muitas vezes esse processo ele leva muito mais tempo, Carla, mas sobretudo sentir-se amada. Deus ama todos esses casais e a igreja está muito preocupada com eles. Essa é uma atitude muito positiva e eu acho que nesse sentido as pastorais e a cabeça dos nossos agentes de pastoral aos poucos vão procurar entender e entrar no espírito daquilo que o Papa Francisco nos coloca na Amoris Laetitia. Muito bem, nós vamos para o nosso intervalo e você continua aí com a gente, mas nós já estamos de volta, já estaremos de volta.